Pedimos a todos que ocupem seus lugares para que possamos dar início a esta sessão solene. Senhoras e senhores, por iniciativa do deputado Peniel Pacheco, realiza-se nesta oportunidade a sessão solene de outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Roberto Alvarenga. Convidamos para tomar assento à mesa e presidir esta sessão o senhor terceiro secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal e líder do PDT, autor da iniciativa, deputado Peniel Pacheco. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa, que tem por objetivo outorgar o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Roberto Alvarenga. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido para tomar assento à mesa que presidirá os trabalhos desta noite as seguintes autoridades: o senhor presidente do Sindicato de Corretores de Seguros do Distrito Federal, Sincor-DF, Dorival Alves de Souza. Convido o senhor desembargador José Hilário de Vasconcelos, presidente do Conselho Deliberativo do Yacht Clube de Brasília. Convido o senhor diretor do Grupo Sul-América em Brasília, Victor Gomes Correia. Convido o senhor diretor da Roberto Alvarenga Corretagem de Seguros Limitada, Roberto Alvarenga Júnior, representando os corretores de seguros do Distrito Federal. Convido o senhor superintendente da Bradesco Seguros do Distrito Federal, Renan Raum. E de maneira muito especial, eu quero convidar o agora cidadão honorário de Brasília, Roberto Alvarenga, para tomar o seu assento à mesa. Essa manifestação efusiva de aplauso é uma prova viva de que esse título é mais do que merecedor. O carinho, a afeição demonstrada por todos os presentes revelam o quanto Roberto Alvarenga é querido na família, entre os amigos, entre os colegas de profissão e nessa cidade que ele escolheu para ser a cidade do seu coração. E hoje essa cidade está devolvendo a ele a escolha, concedendo o título de cidadão honorário. Nesse instante, eu gostaria de convidar a todos para, de pé, entoarmos o hino nacional brasileiro.
Segundo o rito desta Casa Legislativa, a sessão é aberta com o pronunciamento do autor da iniciativa. Eu queria, Roberto Alvarenga, dirigir a você algumas palavras que não vão fazer parte daquele discurso impresso, porque eu queria deixar o coração dizer algo para você nesta noite. Quando esta casa busca homenagear uma autoridade, uma pessoa, alguém que com a sua vida demonstrou um exemplo de civilidade, de cidadania, de empreendedorismo na área em que exerce a sua atividade, como é o seu caso, um grande empreendedor, um grande sonhador, mas não daquele sonho utópico, mas do sonho que se faz real quando você acredita e se coloca em marcha para viabilizá-lo. Esta casa, quando toma essa iniciativa, deseja colocar numa galeria, que eu considero uma galeria especial, aqueles que mesmo não tendo nascido em Brasília, mas conseguiram deixar sua marca na história da vida dessa cidade. E hoje à noite nós estamos exatamente cumprindo ipsis literis aquilo que é a proposta da concessão de um título de cidadania honorária. Talvez até nem fosse bom lembrar, mas apenas a título de ilustração, eu gostaria de recordar que esta casa já votou e não aprovou a concessão do título de cidadania honorária de um dos brasileiros mais conhecidos internacionalmente, que foi o Pelé. E hoje o Alvarenga está dando olé no Pelé. Claro que a não aprovação da concessão não se deu por algum desprestígio ou alguma reação de falta de reconhecimento do significado da história desse atleta brasileiro que foi considerado atleta do século, evidentemente do século passado, porque foi quando ele foi homenageado. Mas naquele momento em que a proposta veio à baila nesta casa, estava em discussão um projeto de lei que havia sido aprovado recentemente, que estaria entrando em vigor, é aquele projeto que estabelecia a obrigatoriedade do Estado oferecer àquelas mães cujos pais dos filhos não queriam assumir a paternidade o direito de recorrer para conseguir a realização do DNA, sem precisar de ir no ratinho, né? Bastava ir aqui no Tribunal de Justiça e uma declaração do tribunal faria com que o exame realizado pudesse atestar ou não a paternidade de uma criança que, porventura, estivesse sendo esquecida ou deixada de lado pelo pai. E foi justamente nessa época que ocorreu o episódio Pelé e Sandra, a sua filha, que ele se recusou até no início a realizar o exame de DNA, dessa forma criando um embaraço até para uma carreira que era considerada ilibada, de grande reconhecimento, de grande repercussão na imprensa internacional. Aquele gesto do Pelé afrontou, de alguma maneira, o andamento daquela proposição que já estava em vias de entrar em vigor e gerou uma certa situação de conflito entre as opiniões. Foi sugerido que aguardassem um tempo para que o título fosse concedido. Mas porque o Pelé deixou de reconhecer a paternidade, isso foi o suficiente para dizer, não, então ele não é um cidadão
exemplar, modelo. E naquela ocasião o título acabou não sendo aprovado. Mas hoje nós não estamos aqui para falar de títulos não aprovados. Nós estamos aqui para falar de um título que foi aprovado à unanimidade por todos os parlamentares que têm assento nesta casa e que reconheceram no Roberto Alvarenga uma pessoa que realmente tem demonstrado com o seu trabalho, com o seu exemplo, com as suas atitudes de um homem que preocupa-se não só com o seu próprio bem-estar. É natural, todos nós preocupamos com o nosso próprio bem-estar. Não é fora de propósito pensar em estarmos bem, né? A nossa vida o requer. Mas mais do que pensar no seu próprio bem-estar, o Alvarenga tem também se preocupado com o bem-estar da nossa cidade. E ele tem trabalhado com denodo em favor da categoria dos corretores de seguros no Distrito Federal, tem sido um incansável trabalhador nessa área, já poderia estar de pijama nessas alturas, descansando em casa, mas ele acredita que o trabalho não mata ninguém, ao contrário, o trabalho é que revigora, e eu acho que esse é o segredo da longevidade e dessa capacidade de poder estar vivo, aceso e ativo do Roberto Alvarenga. Eu não vou me estender muito nas minhas palavras, até porque eu não desejaria ser cansativo numa festa que tem tudo para ser uma festa muito bonita. Mas eu quero finalizar esse meu pronunciamento inicial dizendo a você da minha alegria de poder ver aqui a sua família presente, a sua esposa, nora, filhos, os 4, não vou citar o nome de todos agora porque não estão em meu poder aqui, mas inclusive o Júnior que está aqui à mesa conosco, mas temos também a irmã que veio lá de São João del Rei para prestigiar essa cerimônia, e eu estou muito honrado. Os amigos, estou vendo aqui pessoas muito especiais também na história dessa cidade, estou vendo aqueles que são amigos e prezam o nosso querido Roberto Alvarenga e que, portanto, aqui vieram prestar também a sua homenagem sincera e justa a esse batalhador que fez de Brasília a cidade da sua vida. Ele não perdeu o vínculo com a história da cidade de onde veio, mas ele acredita em Brasília e adotou Brasília como a cidade mãe. E Brasília agora retribui, como disse no início, esse seu esforço de poder trabalhar em prol da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Você agora contribui. A cidade te devolve com o título aquilo que você fez, contribuindo, portanto, com a história dela. Parabéns a você, a todos os seus parentes e a todos os seus amigos. Nesse instante, gostaria de convidar a todos os presentes à mesa para, de pé, entregarmos o diploma que confere ao Roberto Alvarenga o título de cidadania honorária de Brasília, capital da República do nosso país. Roberto Alvarenga recebeu em suas mãos esse diploma que é a Câmara conferindo a você o título de cidadão honorário de Brasília. Que honra! Mostra por fora. Maria. Mostra por fora. Olha aqui, gente. A coisa mais linda que tem um monte de gente que merece. Vai chegar a vez deles. Eu queria convidar aqui à frente a senhora Marlene. Os cidadãos honorários de Brasília ostentam nas cerimônias oficiais, em sua lapela, o bottom alusivo a essa concessão. E eu vou pedir à esposa do Roberto Alvarenga que coloque na lapela esse bottom.
Hoje está ocorrendo um curso de qualificação aos corretores de seguro de algumas companhias. O Dorival, que é o presidente do sindicato, ele tem um compromisso, a reunião já está acontecendo lá. Ele solicitou-nos que pudesse fazer uso da palavra em primeiro plano, no sentido de poder atender também ao outro compromisso que compreendemos perfeitamente. Então, nesse instante, concedo a palavra ao Dorival Alves de Souza, que é presidente do Sincor DF, que deseja também estender uma homenagem do sindicato ao Roberto Alvarenga. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do nosso amigo, nosso companheiro, do nosso lutador, o nosso amigo deputado Peniel Pacheco. Senhoras, senhores, familiares, amigos, corretores de seguros, representantes de seguradoras. Para mim e para toda a categoria de corretores de seguros, hoje é um motivo muito especial. Muito especial porque nós somos lembrados. Somos lembrados e somos honrados e a merecer um título como esse. Roberto Alvarenga, pela sua trajetória profissional, que nós, corretores de seguros, o conhecemos, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso mestre. Roberto, na sua trajetória, ele sempre tem demonstrado, através da sua simplicidade, através da sua humildade, aquele calor humano, aquele carinho, e tem nos ensinado bastante. Hoje, para mim, hoje para todos nós corretores de seguros, mais uma vez, eu digo, é um momento sublime, é um momento especial. Pela segunda vez, eu venho a esta casa, em homenagear, para participar de uma homenagem a Roberto Alvarenga. Também sou testemunho que esta casa concedeu também a um de nossos colegas, também corretores de seguro, esta homenagem. Eu gostaria de aproveitar o ensejo, a oportunidade, para de peito aberto dizer que, graças ao nosso bom Deus, ao trabalho, à dedicação, à seriedade, à responsabilidade, a nossa jornada profissional faz com que, muitas das vezes, sejamos lembrados. A você, Jafé Torres, o nosso sincero parabéns também por otorgar esse título. E também, nesse momento, Roberto Alvarenga vai se associar a você nessa jornada de nos representar e mostrar a toda a sociedade que, na nossa categoria, sempre teremos e honraremos com muita dignidade e muito profissionalismo. Não é fácil para nós, corretores de seguros, enfrentarmos o nosso dia a dia. Sabemos da luta de Roberto Alvarenga, sabemos da nossa luta de um modo geral, o tanto quanto é difícil, muitas das vezes, ausentarmos de nossos lares para poder dedicar, lutar dentro de um princípio ético e profissional. Roberto Alvarenga, uma coisa nós aprendemos, uma coisa é certa, você nos ensinou muito e você tem nos ensinado bastante. O seu sorriso, a sua simplicidade, a sua humildade, isso nada vai mudar, tenho certeza, do seu conceito, do nosso conceito para com a sua pessoa. Também, nesta noite muito especial, nós, corretores de seguros, não podemos deixar, nós não podemos esquecer que também nós não estamos sozinhos. Nós sempre estamos de mão dadas, a categoria, mas a categoria sozinha, infelizmente, nós tropeçamos nesse tempo, nessa jornada, nessa nossa vida. Mas, graças ao nosso bom Deus, os nossos amigos que nos antecederam à frente do sindicato souberam, descobriram e acolheu e elegeu
Peniel Pacheco como nosso digno representante. Peniel Pacheco, o nosso sincero reconhecimento pela sua trajetória junto à nossa categoria. Nós, corretores de seguros, não sabemos como agradecer por tudo que você tem feito. Nós hoje somos privilegiados por uma situação que muitos estados brasileiros ainda não conseguiram. Você foi o autor, você lutou de mãos dadas, de braços unidos, em prol da categoria, quando nós conseguimos uma redução no imposto ISS de 5% para 2%. Também, senhoras, caros colegas corretores de seguros, vale lembrar também que não fosse Peniel Pacheco, talvez esse nosso sonho teria ido abaixo. Talvez hoje nós não estaríamos gozando desse privilégio, uma redução de um imposto de 5% para 2%, o que representa um grande benefício. Peniel Pacheco não parou por aí. Nós tivemos com Peniel, dando continuidade ao trabalho dos nossos antecessores. Eu digo isso de coração aberto, para dizer e para ratificar e para testemunhar. Peniel foi um pouco mais, porque Peniel lutou para que isso fosse ratificado, esta concessão, porque isso poderia ter ido abaixo. Peniel, de público, em nome de toda a categoria, o nosso sincero agradecimento por tudo, porque hoje, se não fosse você, o nosso direito poderia ter ido águas abaixo. E graças à sua participação, hoje os corretores de seguros conquistaram os 2% de ISS. Peniel, nosso muito obrigado por este trabalho, por essa sua dedicação. Muito obrigado, Peniel, e gostaria também de aproveitar o ensejo, a oportunidade, para falar um pouquinho de Roberto Alvarenga. Eu gostaria de testemunhar, mas todos nós, quando adentramos esta casa, recebemos nada mais do que um histórico, uma autobiografia de Roberto Alvarenga. Roberto, nós corretores de seguros, muito sentimos honrados em tê-lo como representante da nossa categoria. A você, Roberto, de coração aberto, tenho certeza de uma categoria que hoje Brasília soma mais de 1.000 profissionais. Em nome desses mais de 1.000 profissionais, associados ou não ao Sindicato de Corretores de Seguros do Distrito Federal, em nome de todos, Roberto, o nosso sincero respeito, a nossa sincera homenagem, e em nome desses profissionais, eu gostaria de passar as mãos, em nome do meu vice-presidente, que é aqui presente, em nome de alguns e outros colegas corretores, gostaríamos de, em nome do sindicato, nesse momento, lhe passar as mãos de uma placa simbolizando esse carinho, esse reconhecimento pela sua trajetória profissional em prol da nossa categoria, em prol da honradez, em prol da valorização da instituição e do profissionalismo que somos nós, corretores seguros. Roberto, em meu nome, em nome de todos os corretores, aqui está uma simples homenagem que você possa outorgar lá dentro do seu escritório. De ordem do senhor presidente, passamos a ler o que se encontra inscrito nesta placa. Ao primeiro profissional corretor de seguros no Distrito Federal, Roberto Alvarenga, a homenagem do Sincorg, que representa a categoria de todos os profissionais corretores de seguros no Distrito Federal, em reconhecimento à sua trajetória no mercado de seguros nacional. Dorival Alves de Souza, presidente. Brasília, 3 de agosto de 2006. Com muita alegria, passarei agora a referir-me à família presente do Roberto Alvarenga nesta sessão.
a sua esposa Marlene Silva Alvarenga, a quem eu peço um aplauso dos presentes. A Nelly Alvarenga, irmã do Roberto Alvarenga, lá de Minas. Ao Pedro Paulo Alvarenga, irmão. Ao Rogério Alvarenga, que está presente aqui também entre nós. Ao Ricardo Alvarenga, ambos filhos. O outro filho, Ronaldo Alvarenga. A neta, Fernanda Basso Alvarenga, aqui presente. A outra neta, Ana Beatriz Alvarenga. A nora, Ana Cristina Alvarenga, da Lua Cheia Promoções. E a nora, Marina Rosana Basso. Não sei se tem mais algum parente que porventura... A sobrinha. Obrigado. Apesar de não ter sido listada, você também é muito bem-vinda e sinta-se muito à vontade aqui nesta sessão. Nesse instante, passo a palavra ao próximo orador inscrito, Ronaldo Alvarenga, o filho do homenageado, que falará em nome da família. Boa noite. Excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco, meu pai, doutor Hilário, meu irmão, senhoras e senhores que compõem a mesa, senhoras e senhores, minha mãe, minha tia, meu tio, meus primos, senhoras e senhores convidados, corretores de seguro, amigos. Falar do papai não é muito difícil, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome da nossa família, agradecer o carinho com que ele recebeu essa homenagem através do senhor deputado. Nós, alvarengas de Brasília, do Rio, de Belo Horizonte e principalmente de São João del Rei, agradecemos ao senhor de coração. Muito obrigado por essa homenagem. E realmente o senhor estava certo, o papai é merecedor, realmente. Eu também queria falar que, ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. E porque a história que nós vivemos, ela sempre incluiu a força da nossa mãe, principalmente no momento em que o papai foi convidado pela Sul-América do Rio de Janeiro a instalar em Brasília a Sul-América aqui. E as discussões lá em casa sobre essa mudança sempre foram muito democráticas e a nossa mãe sempre incentivou a essa mudança e nós atendemos e viemos para Brasília. E o exemplo que o papai deixou em Brasília e tem deixado até hoje, como filho eu sou até suspeito de falar, mas eu realmente às vezes me surpreendo com a quantidade de pessoas que gostam muito do papai, que o veneram, pelo exemplo de pessoa que ele é. E esse exemplo está no coração de seus filhos, seu Dedé. Eu queria também mandar uma palavra a essa categoria com a qual nós sempre convivemos, que é a de corretores de seguro. Sempre, em qualquer condição que nós estivemos, toda vez que nós tínhamos que nos referir ao papai e à sua profissão, sempre nos orgulhamos muito, mas muito,
de dizer, nosso pai é corretor de seguros. E isso nos acompanhou a vida inteira. Então, eu sou uma pessoa muito feliz, minha família, pelo exemplo de profissionalismo que o papai sempre também passou aos seus filhos, pela defesa do trabalho que ele exerceu e exerce até hoje e que sustentou a sua família com dignidade e muito amor. E eu gostaria de parar por aqui, porque um beijo, meu pai. A Câmara Legislativa de Brasília foi muito feliz nessa escolha, ao deputado, nosso profundo agradecimento, e o senhor merece, porque o senhor adotou Brasília como a sua cidade, cidade da sua família, e nós hoje amamos muito Brasília, e essa iniciativa do senhor foi alguma coisa que vai ficar eternamente nos nossos corações. Muito obrigado. Eu só espero que o Ronaldo nunca seja candidato, porque com esse discurso ele faria um estrago nas outras candidaturas, né? Que palavras profundas, sinceras, extraídas do fundo do coração. E esse sentimento de família que ficou tão bem estampado, expresso no seu pronunciamento, revela algo assim de muito especial. Parabéns, Alvarenga, por essa família linda que Deus te deu e que você aprendeu a cultivar esses valores de uma maneira muito especial. Eu queria agora convidar para fazer uso da palavra, eu quero o senhor Victor Gomes Correia, diretor do Grupo Sul América, da sucursal de Brasília. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Boa noite. Membros da mesa. Eu vou pedir um pouquinho desse privilégio também com relação ao Roberto, porque eu conheço o Roberto há 18 anos, quase 20 anos, né, Roberto, já. E quando eu ingressei na carreira, no setor de seguros, já na Sul América, uma das primeiras pessoas que eu encontrei foi o Roberto Alvarenga. E naquele primeiro dia de trabalho, eu já comecei a aprender alguma coisa com ele. Depois de 18 anos, hoje mesmo, foi um caso, continuo aprendendo com ele. Estive na sala dele, ele esteve na minha sala, conversamos um pouco. E aí, o Roberto, durante essa semana, me disse o seguinte: Vitor, eu faço questão que você componha a mesa quando eu for receber meu título. E eu quero que você prepare um discurso. Eu falei: Roberto, você vai preparar o seu? E ele disse o seguinte: não, eu vou chegar lá, vou contar minha vida, já estou até roubando um pouco do seu discurso. Eu vou chegar lá, vou contar um pouco da minha vida e tudo isso, e está tudo certo. Eu falei: então tá. Então eu faço questão de também não me preparar o meu discurso, mas eu tenho certeza que quando eu falar, durante 2 minutos, vai ser muito rápido, você vai entender e vai sentir que é de coração. Meus parabéns, Roberto. O deputado Peniel estava muito iluminado ao propor realmente esse projeto. Parabéns. Esse pessoal da área do marketing, porque vender seguro hoje tem que ter muita habilidade de marketing, né? Eles levam ao pé da letra as lições que normalmente os políticos recebem, né? Quando for falar, fale em pé para ser visto. Foi o que ele fez, né? Fale audível para ser ouvido. Ele falou claramente. E fale pouco para ser aplaudido. Não teve jeito de errar, né? Muito bem. Nesse instante eu quero, em razão até da citação, resgatar algo que eu não poderia omitir, né? Essa iniciativa não pode ser considerada apenas minha, ela foi coletiva. Quando presidia o sindicato, o Eliseu era então o presidente do Sincor,
ele reuniu a diretoria do Sincor, conversou com os principais colaboradores do sindicato e apresentou como indicação do próprio sindicato o nome do Roberto Alvarenga para receber esse título. Então, de alguma maneira, eu devo aos membros daquela diretoria e ao Eliseu, que presidia aquele grupo, a sugestão do nome do Alvarenga. Eu conhecia o Alvarenga já, de vista, já tínhamos estado juntos em algumas ocasiões, mas eu não tinha percebido ainda tantos detalhes como eu tive que me aperceber depois para apresentar a proposição. A pesquisa que fizemos sobre sua vida, sua carreira, e eu não tive dúvida nenhuma de que a indicação do Sincor era mais do que correta. A exemplo do que já havia acontecido com Jafé Torres, o nosso Itamar Franco, entre aspas, não tem jeito. Ele foi lá para, como é que chama o carnaval lá, aquela baratona, não, como é que é o nome? Pacotão. Lá para o Pacotão de Itamar Franco, com aquela faixa presidencial, toda vez que eu vejo o Jafé Torres, eu lembro do Itamar Franco, e já chamei ele publicamente de Itamar Franco, depois eu tive que corrigir, não, Jafé Torres, mas que já é também cidadão honorário de Brasília, representando essa categoria, que com o seu trabalho, Jafé, e do próprio Eliseu, nós trabalhamos muito durante esse período de 3 anos para cá, para que houvesse a redução do ISS de seguros. Participaram outros membros da categoria, e eu fico muito honrado de ter sido, digamos assim, apenas um instrumento presente nesta casa para poder viabilizar. Eu tenho certeza, como já foi dito pelo Dorival, que aquele trabalho está sendo dado continuidade a ele, para que essa categoria seja sempre bem representada por todos quantos estiverem no comando, apoiando, ajudando, e sem aquelas rusgas, né, sem nenhum tipo de ressentimento, que nós possamos juntos. Que eu também sou corretor de seguros, embora não esteja exercendo essa função agora, né? Mas eu também já carreguei pasta, já vendi os produtos da Sul América e de outras companhias, e, portanto, eu me sinto tão parte dessa categoria quanto os demais. E a todos vocês podem ter certeza, meu mais absoluto respeito, as minhas considerações mais sinceras pelo trabalho que cada um tem feito aqui em Brasília. Nesse instante, sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra ao nosso homenageado da noite, com a palavra Roberto Alvarenga, cidadão honorário de Brasília. Ele disse que vai levar o improviso para utilizar ali da tribuna. Senhores membros componentes da mesa, Vitor, Renan, Dorival, Zé Hilário, meu filho Roberto, Peniel agora não. Senhoras e senhores, amigos, meus filhos, meus netos, minha esposa querida, eu estou realmente, Peniel, muito orgulhoso, muito envaidecido, sentindo muita grandeza. Eu não estou cabendo em mim de tanto contentamento por essa homenagem que vem me glorificar dentro da minha vida profissional. Eu me sinto um camarada hoje realizado profissionalmente devido a essa homenagem, esta glorificação que essa casa, que simboliza tudo o que há de melhor dentro de Brasília, teve a lembrança, por seu intermédio, de me propiciar esse título tão honroso, tão bonito, tão meritório. Eu vou falar um bocadinho da minha vida. Eu sou mineiro de São João del Rei. Cheguei no Rio de Janeiro em 1942, janeiro de 42, e lá meu pai conhecia o contador-geral da Sul América, o senhor Manuel Gomes de Pinho, com quem fomos fazer uma entrevista,
E ele me convidou para trabalhar na Sul América. Fiz um testezinho e fui admitido na Sul América no dia 1º de abril de 1942. Comecei a trabalhar, os corretores sabem, na carteira de fidelidade e acidentes pessoais. No dia 15 de junho de 1944, dia de meu aniversário, recebi um telegrama que pensei que fosse de parabéns, não, era uma convocação militar para servir na Segunda Grande Guerra Mundial. Fui para Minas e lá tive toda a experiência de guerra e servi, cumpri o meu dever patriótico em defesa, bonito, da nossa soberania nacional. Deixei o Exército em 1945, e aí a vida continuou. Em 1951 me casei. Em 1951 me casei, logo em seguida vieram os filhos. As dificuldades naturais, inclusive de vida, fizeram com que eu procurasse uma atividade alternativa. E essa atividade alternativa foi exatamente começar a fazer corretagem de seguros. Lá pelo ano de 1962, ainda não existia, não era oficializada a categoria profissional. Eu peguei minha carteira profissional para satisfazer um cliente, foi ao Ministério do Trabalho, na esplanada dos ministérios, e averbei a minha carteira como corretor de seguros. 2 anos depois, em 1964, o Ministério da Indústria e Comércio cria o DNSPC, Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, que oficializava a categoria profissional de corretor de seguros. No ano de 1966, foram abertas as inscrições para os corretores de seguro. Eu fui para me inscrever e o DNSPC não aceitou a minha inscrição, porque eu era funcionário de companhia e havia uma incompatibilidade dentro da lei que isso não permitia. Eu impetrei o primeiro mandato de segurança contra o DNSPC naquela época. E me foi deferido esse mandado e em seguida, eu recebi o meu título de corretor de seguro, número 670. E aí, vim embora. Continuei trabalhando. Em 1966, final de 66, eu tive que vir a Brasília, atendendo a uma determinação da minha coempresa. Voltei ao Rio. Quando retornei novamente a Brasília, no dia 6 de março de 1967. Trabalhando na Sul América. Era eu e um auditor da Sul América. Nós abrimos a companhia às 8 horas da manhã e fechávamos às 11, naquela luta tremenda. A Sul América, então, me convida para eu ficar definitivamente em Brasília. Eu estava naquela balança, sem saber o que fazia, quando tive a decisão da madame, não teve jeito, vamos para Brasília, vamos criar nossos filhos lá, que Rio de Janeiro está muito pesado. E eu vim para Brasília e a Sul América fez a primeira sucursal de companhias seguradoras do Brasil. Foi a Sul América, abriu a sucursal de Brasília. Aí depois vieram as outras sucursais. Um fato muito importante, de favorecimento, inclusive, à nossa capital naquela época, é para as pessoas que sabem de seguro. Brasília tinha uma classificação tarifária que era considerada 2. Dentro do LOC, dentro da classificação de construção, era 2. Tinha a superior, tinha a superior, a sólida, a mista e a inferior. E eu achava aquilo uma injustiça muito grande. Então, uma época, eu fiz uma carta ao Instituto de Resseguros do Brasil, mostrando ao IRB que não havia justificativa para aquilo, porque Brasília era uma cidade com os riscos todos isolados, as moradias todas isoladas, os pontos de corpo de bombeiro estrategicamente situados, e que não havia justificativa para aquilo.
Quase um ano depois, amigos meus dentro do IRB me telefonaram dizendo que com essa minha carta, o IRB abriu o processo de modificação tarifária de Brasília. Ele abriu o processo. Aí houve uma sequência de alternativas técnicas, inclusive junto à Associação Comercial, e a coisa se ocorreu até que Brasília houve definitivamente a mudança, ela passou a ter a categoria superior, o que veio minimizar e muito o custo de seguro para todo o comércio no Brasil. Isso foi uma coisa muito importante. Um outro fato também, dentro da nossa categoria, foi que eu e um grupo de amigos aqui tínhamos um corretor de seguros aqui que se intitulava presidente do sindicato, mas não estava bom, não. Então, uma turminha, eu, Paulo Wagner, Ricardo, Peixoto, Parente, nós resolvemos que devíamos mudar aquele camarada, e mudamos. Um dia, belo dia, batemos na mesa lá e tiramos o camarada e fizemos uma chamada junta governativa para moldar o sindicato e fazer a primeira eleição livre. Eu fui o presidente dessa junta governativa, com mais o Ricardo e o Paulo Wagner. Depois de 6 meses ou mais alguma coisa, nós fizemos a primeira eleição sindical e foi eleito por unanimidade, também era o candidato único, o meu amigo Luiz Amaro Peixoto, que comandou, estruturou o nosso sindicato durante 3 mandatos consecutivos. E assim foi toda a minha vida profissional dentro de Brasília. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tem não. Eu quero registrar agora a todos vocês a emoção. A presença de vocês aqui foi muito fortificante para mim. É muito pesado esse título, o Peniel. Eu tenho que repartir isso com alguém. E a minha família tem que fazer a administração disso, porque esse título merece mais a eles do que a mim. Ouviu? Merece mais a minha mulher, que mais lutou por eles, mais lutou por mim, mais lutou dentro de Brasília, ouviu? Aos meus amigos que me prestigiam, me dão força. Então, é um título que não é meu, é um título que é dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus amigos, de todos vocês, que me dão uma carga meritória que realmente é muita coisa. Eu não mereço tanta coisa boa assim, Pílula. Não mereço, não. Não mereço, não, viu? Eu quero agradecer muito aos meus companheiros diretos de trabalho, que é meu filho e a Raimunda, Maria Raimunda. Robertinho, Raimunda e eu vimos lutando as duras penas, viu? Mas, sem eles, eu já estou me tornando um pouco uma carga pesada, e eles têm que me suportar pelo menos, eu quero pelo menos uns 10 anos ainda dentro do barco, viu? Eu agradeço muito a vocês, muito mesmo. A você, Peniel, que é um batalhador em função da classe. A classe lhe deve demais, mas muito, muito mesmo, por tudo isso que você tem feito em favor do corretor de seguro, essas mudanças de taxas, essa redução, inclusive, da carga de IOF, que nos sobrecarregava demais, viu? E outras providências que sempre de portas abertas ao corretor de seguro. Você ouve o corretor, você ouve a todos, inclusive. Você é um exemplo de dignidade, um exemplo de respeito, um exemplo de magistratura aqui dentro dessa casa, que muito nos honra tê-lo como amigo, tê-lo como deputado, representando, inclusive, a nossa categoria profissional. Peniel, a você,
muito obrigado, que Deus lhe proteja, muito mesmo, mas muito obrigado mesmo. E a vocês todos, meus amigos, aqui gente que mora no meu coração, pessoal, tem gente que mora no meu coração, tá entendendo? Então, hein? Eu não escuto, Marlene. Então, eu agradeço mais uma vez, viu? E vamos ver como é que eu vou administrar isso. Eu tenho um companheiro aqui também que é cidadão honorário, que é o senhor Pedrosa, tá entendendo? Né, Pedrosa? Negócio, mas nós vamos chegar lá, né? Velho companheiro de 40 anos também, de 40 anos dentro de Brasília, viu? Tem também todo o seu mérito de reconhecimento. Então, a casa está sendo, sem falsa modéstia, pródiga no reconhecimento dessas homenagens ao povo brasileiro. Hoje eu me senti, quando acordei, eu me senti candango, rapaz. Eu me senti candango. Eu olhei aquela janela e falei, poxa, que coisa maravilhosa. Respirei fundo, falei, deixa eu ir lá em frente para agradecer e dessa vez mudar a minha cidadania de Minas Gerais, de São João del Rei, para Brasília, Distrito Federal. Gente, muito obrigado mesmo. Quero aproveitar e passar às mãos do querido Roberto Alvarenga uma foto que já foi tirada hoje aqui nessa sessão, são coisas da tecnologia, né? Com o seguinte registro: sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal, quando foi entregue o título de cidadão honorário de Brasília ao corretor de seguros Roberto Alvarenga, que passa a figurar na galeria dos cidadãos que contribuíram decisivamente para o progresso e desenvolvimento de nossa cidade. Brasília, 3 de agosto de 2006, e a foto com a entrega do diploma ao Roberto Alvarenga, para você lembrar de Com muita alegria, eu quero mencionar e registrar as presenças de algumas autoridades que nos dignificam durante essa sessão. Nós temos a presença da mãe da deputada Eliana Pedrosa. É difícil essa transição, né? A gente no início é conhecido como pai, aliás, os filhos são tratados assim, é filho de. Mas chega um tempo que a transição acaba acontecendo, né? E nós temos aqui a senhora Maria de Aparecida Pedrosa, que é mãe da deputada Eliana Pedrosa, que tem assento nesta casa. Estamos honrados com a presença da senhora. E juntamente com ela, o senhor José Ferreira Pedrosa, filho, que é também cidadão honorário de Brasília e pai da deputada Eliana, naturalmente. Já mencionamos Jafé Torres como cidadão honorário e também representante desta classe de trabalhadores. Temos a alegria de registrar a presença do senhor Renato Geraldo Júnior, superintendente operacional da Bradesco Seguros, Joaquim Pedro Oliveira, advogado da Oliveira Advogados S.A., SC, senhor Oswaldo Brandão Dourado, que é administrador, senhor Paulo Roberto Faria, militar e assessor, senhor Roberto Lousada Melo, advogado, senhor Domingos Luiz de Andrade, corretor de seguro, Marcelo Luiz de Andrade, corretor de seguros, Rosiane Maria Rocha, coordenadora de núcleo da Funeseg,
senhor Luiz Henrique Ferreira da Silva, gerente da Dinâmica, senhora Eliete de Pinho Araújo, arquiteta e professora, senhora advogada Miriam Bezerra de Melo, senhora Lígia Maria Bastos, professora de Direito, também da Secretaria de Educação, senhor professor professor da Universidade Católica de Brasília, Aureolino, é esse o nome? Desculpem. Aureolino Ribeiro, senhora Lúcia Mária de Bastos, advogada, senhora Maria Cristina Campos Vieira, professora, senhora Maria Ramunda Souza, gerente da Roberto Alvarengas Corretagem, senhor Domingos Sávio, corretor de seguros, senhor Ricardo Araújo, administrador de empresas. Eu não posso deixar de registrar, embora eu sei que tem muitos outros que não preencheram essa ficha para a devida apresentação, mas a presença do Eliseu, que foi presidente do Sincor, e do Peixoto, que também foi o primeiro presidente depois daquela transição. Aliás, participei daquele momento em que estava sendo executada essa missão de restauração do Sincor, do Distrito Federal, e, portanto, parabenizo a todos pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo desse tempo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O Roberto sugeriu que nós pudéssemos franquear a palavra. Se algum convidado desejasse fazer algum registro, nós gostaríamos de, brevemente, evidentemente, o tempo não permite se estender muito, conceder a palavra a alguém que desejasse fazer alguma saudação como amigo. Gostaríamos de ouvir o Eliseu e depois a doutora Lúcia Mário. Por favor, Eliseu, pode vir à tribuna. Não, eu faço questão de ocupar a tribuna para ficar o registro na TV Distrital. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Distrital, canal 9 da NET, e será reprisada a posteriori. Bom, muito boa noite a todos. Eu prometo que não levo mais do que um minuto, por isso eu queria ter usado a palavra ali de onde eu estava. Eu quero tomar a liberdade e me dirigir diretamente a Marlene, porque eu acho que é a pessoa que pode ter mais ciúmes do Roberto do que qualquer um dos outros, inclusive dos filhos. Então, me permita, com a sua autorização, dizer ao Roberto o seguinte: quando nós tomamos a iniciativa de conversar com o Peniel e de articular essa merecida condecoração ao Roberto, é porque nós, Roberto, amamos você. Só isso. Com a sua permissão, nós amamos você. E você é um exemplo de honradez, de seriedade. Aquelas coisinhas que eu escrevi naquela correspondência que você leu hoje, e aproximadamente outros tantos amigos para quem nós mandamos, leram também no dia de hoje. Então, fica registrado aqui o meu carinho e o amor que nós, corretores de Brasília, temos pelo seu exemplo de família. Eu acho que o homem é o que é pela estrutura familiar que tem. Então, que Deus te abençoe grandemente, Roberto, você, seus filhos e seus netos, por essa e por tantas outras gerações. Gente, rapidamente. Eu estaria cometendo, inclusive, uma injustiça muito grande de não fazer referência a esse homem. Durante alguns anos, ele foi presidente do nosso sindicato, e durante todo o seu tempo, ele se ouve, em relação a mim, com muito carinho, muita atenção, muita dedicação, me prestando sempre as homenagens que realmente eu não merecia, mas sempre alvo da sua distinção e do seu chamamento, inclusive dando, dentro do nosso Sincor, o auditório, me deu a honra de colocar auditório Roberto Alvarenga. Eliseu, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por tudo. Você foi uma força, um exponencial dentro da nossa categoria profissional.
ouviu? E, graças a Deus, nós contamos com homens como você e outros profissionais aqui presentes que dignificam e honram a nossa profissão de corretor de seguros. Obrigado, viu? Gostaríamos de conferir a palavra também à doutora Lúcia Amália para uma saudação ao Roberto Alvarenga. Bai Padilha, óculos. Senhor deputado Peniel Pacheco, presidente da mesa, senhores Renan, senhor Vitor, senhor Roberto Alvarenga, homenageado, deveria ser por último, né, Roberto? Excelentíssimos senhores embargadores, doutor José Hilário, senhores aqui presentes, corretores de seguros, familiares, Marlene, filhos Roberto, Rogério, Roberto está aqui, Ronaldo, Ricardo, irmãos Nelly, Pedro Paulo, netos, Bia, Fernanda, aqui presentes, os que não estão também, as noras, amigos, autoridades aqui presentes, senhores e senhoras. Você recebeu das mãos da Marlene, Roberto, um botãozinho que significa, aonde quer que você chegue, que você vai ser distinguido como este é um cidadão honorário de Brasília, em que pese ter nascido lá em São João del Rei, né, Nelly? Mas eu queria dizer uma coisa, está faltando um botão aí, mas depois nós vamos providenciar, né? É o botão do Esporte Clube Amigos e Fãs de Roberto Alvarenga. Sabe, Biba? Então é fácil. Não é suspeição, não. É fácil falar de Roberto Alvarenga. A mim, eu já disse isso para a família, eu que caçulinha, né, do grupo de buraco, certo? Das nossas cervejinhas, dos nossos vinhos, queijos, certo? Não? Sim, eu não sou a caçulinha, não? Dos amigos? Sou sim. Não é idade, não, pelo amor de Deus. Enxergada, sabe? Eu tenho dito para algumas pessoas que o meu coração com relação a você tem muito a ver com meu pai. Claro que lhe falta o charmoso bigode, os olhos verdes, né? O DNA. Mas lhe sobra em carinho, em atitudes, em exemplos de dignidade e honestidade. Eu poderia citar N coisas com relação a você, Roberto Alvarenga. Muita coisa já foi dito. O próprio deputado disse que precisava falar de coração. E eu vou deixar o meu coração se abrir aqui. Não só para você, mas para todos. Eu sou de um outro segmento, um segmento jurídico, e eu participei há algum tempo, há alguns anos atrás, de uma solenidade de formatura de bacharéis de direito que se preparavam para o concurso da magistratura. E naquela solenidade, um deles foi escolhido para ser o orador da turma. E ele, como você, mineiro, vivo, esperto, senhor, disse lá naquela solenidade que ele, quando lá em Minas Gerais, na cidadezinha dele, ele tinha como objetivo mudar a cidade, Minas Gerais e o mundo, Brasil e o mundo. Posteriormente foi para Belo Horizonte, estudar, cresceu na vida. Aí ele queria mudar Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil e o mundo.
entrou na faculdade, estudante de Direito. Ele queria mudar a faculdade, o Brasil e o mundo. Depois, terminou o curso de Direito, ele queria apenas mudar o Brasil. E naquele dia ali na solenidade, ele como paraninfo, bacharel em Direito, paraninfo não, perdão, orador da turma, bacharel em Direito, né, já com aquele curso da magistratura, né, que tem da Escola Superior da Magistratura aqui em Brasília, se preparando para ser um juiz togado, ele disse que, a partir daquele momento, ele queria ser única e exclusivamente responsável pela mudança dele próprio. E ele, como você, Roberto, agora, neste momento, após o seu, ou melhor, com os seus 83 anos de idade, e eu posso dizer, bendito seja Pedro Álvares Cabral, bendito sejam as calmarias, né? Que nós surgimos no mapa do mundo naquela época. Você, como ele, pode dizer, porque você já mudou, se foi o caso, São João del Rei, já passou pelo Rio de Janeiro, o Brasil, Brasília, etc. E você, como ele e como César, pode dizer: vine, vide e vende. Saúde. Gostaríamos também de ouvir o Jafé Torres, também cidadão honorário de Brasília, que deseja fazer sua saudação ao nosso querido Roberto Alvarenga. Caríssimo amigo e irmão Peniel Pacheco, presidente desta sessão solene, na pessoa do desembargador Hilário, cumprimento toda a mesa, meus senhores, minhas senhoras, meus colegas corretores de seguros. Oh, como é bom e suave viver unido em irmãos. É como o orvalho do Hermon, que desce a barba de Arão, e ali o Senhor ordena as bênçãos para sempre. Aí, hoje, o Senhor está ordenando as bênçãos a você, meu caríssimo, dileto amigo, Roberto Alvarenga. Eu sei a emoção que você sente neste momento, que eu já passei esse momento. E trago de coração aberto a saudação amiga, carinhosa de todos os corretores que se espelharam em você e em Domingos, o saudoso Domingo, que se encontra no Oriente Eterno. Se espelharam em vocês dois para manter uma categoria digna, honrada e merecedora, que é a categoria nossa de corretores de seguros. Em nome do presidente da nossa confraria de cidadãos honorários de Brasília, receba as nossas homenagens. E bem como, nesta noite, em nome do deputado federal José Roberto Arruda, que queria estar nesta noite aqui, mas os compromissos deles foram muito grandes, receba também as congratulações. Mas quero fazer um parâmetro aí e chamar a responsabilidade nesta noite de todos nós corretores de seguros, para que temos um autêntico defensor à continuação da nossa classe. E essa é de Peniel Pacheco. Devemos a você, Peniel, a tua luta dinâmica e titânica, lutas que vararam as madrugadas, com Amaro Peixoto, com Eliseu, vários colegas, trabalhando ardentemente para que a nossa categoria fosse reduzido o ISS. E isso nós devemos a você. E a categoria tem esse compromisso. E esse compromisso
eu desfraldo neste momento para com você, meu deputado Peniel Pacheco, e dizer ao Roberto Arruda: receba meu tríplice fraternal abraço, porque você é merecedor. E todas as palavras desta noite foram poucas para que o teu coração e a dinâmica da tua boa vontade, juntamente com a Marlene, seja uma dinâmica constante. E termino minhas palavras com o poeta, escritor José Engenheiro, que sempre disse no seu livro: jovem é todo aquele que não tem cumplicidade com o passado. E nós somos eternamente jovens e estamos aí para lutar, vender os nossos seguros cotidianamente. Obrigado. Nós não poderíamos deixar encerrar essa sessão sem ouvirmos também as palavras do nosso querido desembargador José Hilário de Vasconcelos, presidente do Conselho Deliberativo do Yacht Clube de Brasília. Boa noite a todos. Minhas homenagens ao nobre deputado Peniel Pacheco e ao homenageado Roberto Alvarenga. Falo pouco para ser aplaudido, como lembrou o deputado. Uma festa como esta, quando se abre a palavra a todos presentes, tem um significado. Esse fato é que cada um dos presentes, querendo, possa evocar e revelar a todos um detalhe, um segmento pelo qual transitou ao longo da vida o homenageado. Esta apresentação de múltiplas facetas é que dá, ao final, a riqueza da personalidade do homenageado. Por isso, eu peço licença para registrar para todos os presentes a grandeza, a força e o significado que Roberto Alvarenga tem no Yacht Clube de Brasília. O iate muito deve a ele, porque ele sempre foi um homem de coordenação, de aglutinação, de convivência, de expansão também na área esportiva, na área administrativa. Então, o iate deve muitíssimo a ele. Com um detalhe: Roberto sempre traduz para todos aqueles com quem ele convive aquele ar de família. Ele sempre se refere a Marlene, essa mulher linda e exuberante, sempre com carinho. Nunca há um distanciamento, nunca ele demonstrou esse distanciamento com relação à família. Isso nós também queremos cultivar no nosso clube. E o IAT reconheceu isso publicamente, oficialmente, quando lhe conferiu o título de benemérito, isto é, uma pessoa que dentro do clube viveu para engrandecimento do clube, para aperfeiçoamento do clube e para unir em perfeita convivência familiar todos os associados. Esse detalhe, no momento da palavra franca, me pareceu importante porque Roberto significa muito para o nosso clube. E para mim, pessoalmente, eu teria até a dizer, tenho uma taça de campeão de peteca fazendo dupla com ele. Muito obrigado, boa noite. O cidadão honorário de Brasília, Roberto Alvarenga, convida todos os presentes a participarem de coquetel alusivo a este evento, a ser realizado em sua residência. Cito a HIGS 704, Bloco D, Casa 20, Asa Sul. Não havendo mais nenhum orador inscrito, embora pesaroso, porque eu gostaria que a sessão se estendesse um pouco mais, quando o ambiente é tão gostoso, tão descontraído, a gente fica feliz de poder contar com manifestações tão efusivas e tão sinceras. Mas,
cumpre-nos estabelecer agora o encerramento dessa sessão, agradecendo a presença de todos aqueles que foram nominados e os que porventura não foram. Com as nossas desculpas e escusas, nós registramos a nossa gratidão pela presença de cada um. Muito obrigado pela presença de todos, parabéns ao Roberto Alvarenga e declaro encerrada a presente sessão. A partir de agora, você vai ficar por dentro das notícias que acontecem na sua cidade. A TV Distrital divulga diariamente os atos do Poder Legislativo, as comissões feitas pelos deputados distritais e os projetos aprovados de interesse da comunidade.